Que a paz seja com todos. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. 2016 é o ano que se inicia, grande novidade, né? Todo mundo já sabe. Só que poucos sabem que neste ano, mais do que nunca, os terráqueos, os seres que vivem na Terra, os seres humanos, os seres pensantes, aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, os verdadeiros intelectuais, que não necessariamente terão passado por alguma academia, e sim que desenvolveram o intelecto, estes todos que raciocinam, que andam ereto, mais do que nunca buscarão a simbiose com o Altíssimo, mais do que nunca pensarão no Senhor diuturnamente. É necessário, compreenderão da necessidade de retornar ao regaço, ao aconchego, à proteção, à iluminação, à inspiração do Pai. E os outros são os outros. Eu, nessa minha longa caminhada sobre a Terra, 45 anos de vida pública, tenho visto e sentido a diferença entre aqueles que preservam uma veia mística, uma conexão, uma possibilidade de conexão com o Altíssimo, daqueles que meramente rastejam sobre a terra, que meramente buscam nos ídolos, nos falsos profetas, um conforto fantasioso, nos dogmas, um cadeado para o raciocínio. Por que precisam de um cadeado para o raciocínio? Dogma é o cadeado. Por que precisam? Porque têm medo de raciocinar, porque não gostam da ideia da liberdade consciencial. Então tem medo de raciocinar, então é melhor dogma, o cadeado do raciocínio. Estes que eu estou me referindo, que preferem não raciocinar, são os mesmos que, para não se incomodar, para não ter que usar a massa encefálica, vão usar os neurônios, preferem crer que eu fui de carne e osso para o céu. É simples. Cristo está lá em cima, está lá no céu. Lá em cima, no céu, na ótica deles, não venho aqui libertá-los do cabresto eclesiástico, do cabresto que impuseram através das religiões. Por isso que é o melhor o dogma. Agora, se raciocinarem, aqueles que raciocinam, eretos, que não rastejam, pensam, não, espera aí, porque há um século passado, há algumas décadas, era possível alguém crer que eu fui de carne e osso para o céu, alguém raciocinante. Era possível, porque não tinha-se informações científicas, não tinha-se a certeza das condições climáticas, das condições naturais do plano superior. Então era fácil enganar, dizer, não, Cristo foi para o céu, está lá, de carne e osso. Mas agora que se adquiriu conhecimento científico, que se conscientizou, que os seres pensantes se conscientizam que lá no espaço sideral a temperatura confina 273 graus Celsius negativos, que não tem ar para respirar, os seres raciocinantes dirão, peraí, tem algo errado. Como é que ele foi para lá de carne e osso? Está lá, e nós esperando ele vir lá de cima.
Então aqueles que começam a raciocinar compreenderão que eu não fui de carne e osso para o céu, e sim em espírito, conforme eu mesmo disse que iria. Fui para o Pai, e agora voltei, renasci, reencarnei, estou aqui a vos falar. Então é hora dos seres raciocinantes, dos seres eretos, dar um basta ao dogma que é o cadeado do raciocínio. É hora de dar um basta e dizer para o falso profeta, para o engodólogo, falcatrólogo, mentirólogo, que o Cristo não foi de carne e osso para o céu. E que eu estou aqui a vos falar. É claro que cada vez que eu falo, eu sou obrigado, contra a vontade, ferir suscetibilidade, porque é desconfortável para quem está há tantos anos acreditando que o Cristo está lá em cima. Agora de repente eu chego e digo: não, estou aqui, não estou lá em cima. Lá em cima é o trono do meu Pai, onde Ele reina absoluto. Lá em cima. Aqui eu estou amando dEle, para cumprir a vontade dEle, para responder as perguntas, as questões que me põem, para elucidar, para despertar as consciências. Para isso Ele me enviou aqui. E eu estou aqui sim, vou cumprir a minha missão. Então esse ano 2016 é um ano novo, que começa uma nova realidade aqui no Brasil e aqui na Terra. Prestai atenção, eu vi ontem ainda uma festa no Rio de Janeiro, no Brasil todo, e fogos e poluição da Copacabana, das praias. E lá em Santa Catarina, em Florianópolis, gastaram muitas toneladas de dinamite, de fogos para poluir toda a orla marítima. Eu vi tudo isso, bonito, é muito bonito, uma maravilha, né? Olha as claridades, os clarões, é uma ideia. E muitos mostrando poder econômico que não tem, mostrando poder econômico que não possuem, porque na verdade todo aquele dinheiro, para vós que me escutais, conscientizai-vos, todo couro sempre sai do lombo, todo aquele dinheiro que gastaram lá para queimar fogos, serão incluídos na tributação vós tereis que pagar. Então conscientizai-vos, buscai a simplicidade, na simplicidade, que é o último estágio da sabedoria, a conexão com o Altíssimo. Lembrai-vos do que eu disse há 10.000 anos. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo Ele vê o que se passa e te abençoa. Está registrado, Mateus registrou, Mateus 6, versículo 6. E assim que continua dizendo, não precisa de religião, de ninguém para te recolocar diante de Deus. Se Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Onipresente significa que Ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Então não tem necessidade de religare do latim, religião, religar Ele com Deus. Poxa, é muita prepotência desses sem-vergonhas que dizem que vão te religar com Deus. Eles se acham superior a ti. Tu não careces que nenhum malandrinho venha te religar com Deus, pois que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E qualquer ocasião que Ele abandonasse, que fosse uma partícula do teu corpo, uma ponta do teu dedo, Ele necrosa. Vê como precisa dele para viver. Ele é a vida que aquece o teu corpo, é a vida que há em ti. Ele habita no teu sangue. Então não precisa de ninguém para te religar com Deus. Lembra-te disto. Mas não pode ser. Eu dou 30 anos que eu dou dízimo para o pastor. Disse ele que é para Jesus. E agora vem aí o Miri dizer que eu não preciso do pastor, que não preciso dar o dízimo. E então esses 30 anos eu fui enganado. Eu fui enganado? Foste.
É melhor tu cair a ficha agora que foste enganado ou enganada nos últimos 30 anos, dando o dízimo do teu salário para o velhaco sem vergonha, do que continuar dando agora. Resigna-te, conscientiza-te que a hora da libertação chegou. É porque eu sou, sim, o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Se não voltam é porque jamais terão parte comigo. Bem, filhos, por hoje estou começando aqui porque minha intenção, a mais profunda intenção minha é despertar as consciências, é dar segurança para aqueles que têm que trafegar na estrada, seja de automóvel, de avião, onde quer que seja, que se sintam protegidos na unidade com o Pai, e no trabalho, onde quer que seja. Às vezes um descuido, corta um braço fora, um dedo, se não tens a proteção do Pai. Pensa nele, mesmo no trabalho, andando na rua, não tem perigo de bala perdida, não tem perigo nenhum se tu estiveres em conexão, em simbiose com teu Pai, que é teu Senhor e teu Deus, se assim o compreendes. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Bem-vindos a 2016.